Bom, pessoal, bom dia aí, todo mundo. Bom dia. Hoje a gente está na aula 7 da gente. Hoje vai ser sobre funções. Aí eu gosto de explicar primeiro por que as coisas surgem na linguagem em si. Eu gosto de explicar por que a gente usa isso. Então, vocês aprenderam, né? Vocês já usaram algumas funções até. O printf é uma função, o scanf é uma função. Mas imagine que você precisa usar uma operação no seu código, tá certo? Você vai precisar usar uma operação no seu código, por exemplo, que é uma operação complexa. Por exemplo, tu vai usar no teu código uma operação de, tipo assim, calcular Bhaskara, tá certo? Aí, imagina que tu vai fazer Bhaskara no teu código várias vezes. Tipo, 8 vezes durante o teu código. Então, tu vai ter que repetir aquele processo várias vezes. Ou seja, transformando o teu código, além de um negócio muito feio de se ver, muito bagunçado, que tu vai ter várias variáveis, tu vai ter um código, assim, que tu tá fazendo trabalho desnecessário. Tu tá repetindo a tua operação várias vezes. Então é aí que entra a função. Tanto para organizar o nosso código, quanto para evitar a repetição do que a gente vai fazer. Tá certo? Para vocês entenderam essa ideia inicial da função? Tá? Então, o que é uma função? Né? Como é que ela serve? Como eu falei para vocês, a função ela tem basicamente a função, né? Ela tem duas funções. Ela tem dois objetivos no nosso código. A primeira, né, que eu já falei, ela serve também para organizar o nosso código. Se eu falar para vocês que a função main de vocês, que vocês estão criando desde o começo, está errada, vocês iam ficar como? Hã? Main de vocês está errada. Por exemplo, porque até agora a gente fez códigos muito simples, né, para vocês entenderem como é que funciona. Mas uma função main, você tem que bater o olho e você tem que entender o que é que está acontecendo. Então, a gente não processa informação na main. Onde é que a gente processa informação? Onde é que a gente faz os nossos cálculos? A gente faz o cálculo nas funções por fora. Então, um código bem estruturado, um código 10, um código de uma empresa, ela não vai ter essas operações que a gente fez de escreva um número, peça um número. Não vai ter isso dentro da função main. A gente vai ter outras funções que vão fazer isso. Um código bem estruturado, eles vão ter chamada de funções, chamada de funções, e essas chamadas de funções, elas vão estar, como eu falei, né, chamando outras funções que vão fazer essas operações para a gente, tá certo? Então, o objetivo de uma função na linguagem é organizar o nosso código e também evitar repetição, tá certo? Então, como é que funciona isso aqui? Ó, aqui tem algumas das utilidades também que eu já falei. Ó, serve para fragmentar o nosso código, ou seja, a gente deixa ele menor em partes menores, ou seja, ele fica menos complexo da gente entender também. Por exemplo, se eu tenho uma função que faz uma parte de um código, meu código, né, vai ficar menor, né? Por exemplo, eu tenho uma parte do meu código responsável por ler uma variável. Ou seja, essa parte de ler que eu vou estar chamando, tá certo? Eu vou estar já subtraindo do meu código. Toda vez que eu vou precisar ler, eu vou chamar essa função. Vocês entenderam que desse jeito eu estou evitando a repetição no código? Aí também eu consigo fazer uma divisão de cada processo, que nem eu falei para vocês. Uma main bem estruturada, né? Um código bem estruturado, ele só vai ter chamada de funções. Ou seja, vai ter uma sequência e essas funções que essas chamadas de funções vão ter outras chamadas que vão ajudar o nosso código a se desenvolver. Por isso. Bora lá. A também estruturar o código, a facilitar a leitura do programa, né? Como eu falei, se você tivesse que usar um código muito grande e fizesse várias operações, o seu código ia ficar muito ruim de ver. Imagine se você está trabalhando numa empresa que tem várias pessoas que não fizeram o código com você, não estavam na hora. Como é que ela vai entender esse código que você fez? Muito grande. Então, tipo assim, é um problema, né? É um problema. O código é main, você tem que bater o olho e você tem que entender o que você está fazendo, cada processo. Tá certo? Então, como é que é isso? Como é que funciona uma função da linguagem em si? Vocês, olhando, batendo o olho, vocês já sabem que ela parece muito uma função main, né? O que é que vai ter aqui? Quais são o meu esqueleto de uma função? Aqui, eu vou ter um tipo de retorno. Diferente da função main, que a gente geralmente coloca int, eu posso ter outros tipos de retorno, tá? Dependendo da função que eu vou ter aqui, tá certo? Aqui, o nome da minha função, tá certo? E aqui, os parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros são os valores dados na minha função main que eu vou utilizar aqui.
Tá certo? É a minha entrada, um valor de entrada, são os meus parâmetros. Por exemplo, se eu quero calcular o valor de, por exemplo, Bhaskara, eu preciso ter, para calcular o meu delta, eu preciso ter o valor de A, B e C. Então, os meus parâmetros são três entradas. Então, vão ser três entradas. Ou seja, vai ser o valor de A, o valor de B e o valor de C. Vocês estão entendendo? É a entrada que eu tenho. Tá certo? Aqui, muito semelhante também, eu vou ter as instruções que eu vou querer nessa função e aqui o retorno dela. E vai ter que ser do tipo do retorno da função. Por exemplo, eu não posso dizer retorne 0 se minha função vai retornar um char. Entenderam? O código ele não vai funcionar, se vocês fizerem assim. Ou vice-versa, né? Se eu quero que minha função ela seja do tipo char, então eu não posso retornar 0. Vocês estão entendendo a ideia do que é para acontecer? Tá, então, bora dar um exemplo. É que eu expliquei para vocês, né? É muito semelhante à função main. Agora vocês entendem cada coisa que tem aqui na função main. O int, ele é o tipo de retorno da função main, o nome dela é main, e esse void, ele vem do vazio, né? Do inglês vazio. O que é void? Ou seja, do que é vazio, né? Ou seja, eu não tenho nenhum parâmetro para isso. Então, a minha função main, né? Geralmente ela não tem nenhum parâmetro. Tá certo? Aqui pelo nível de vocês não tem nenhum. As instruções e o return 0, que é o tipo do inteiro. Tranquilo? Profundidade? Para dar um exemplo dos tipos de retorno, né? Diferente da função main, a gente vai ter outros tipos de retorno, tá certo? O inteiro também eu posso retornar. Eu também posso retornar uma função do tipo float. Por exemplo, no caso que eu estou explicando aqui, se a gente fosse fazer uma função que calcula a Bhaskara, seria interessante talvez para mim pegar um float, porque ele pega um valor dividido, ou seja, o retorno da minha função Bhaskara seria um valor float. Vocês estão entendendo essa ideia de retorno, de função? Também pode ser char e ela também pode ser void. Ou seja, eu posso querer que ela não retorne nada. Ela só faça a operação e acabe o código, tá certo? E não faça nada. Tá certo? Ó, aqui uma explicação para vocês do que é parâmetro. Por exemplo, você tem uma função chamada soma, tá certo? E o tipo de retorno dela é inteiro, tá certo? Aí como é que vai funcionar? Ele deu dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número 1 do tipo inteiro, tá certo? O que é isso? O que é esse int número? Da onde ele veio, esse int num? Esse int num vem da onde ela está sendo chamada, tá certo? Eu vou explicar melhor para vocês na prática. Mas você tem que entender que isso aqui, ela vem da onde ela está sendo chamada, tá certo? E isso aqui é um parâmetro dela. Depois ela vai ter outro número, que é outro parâmetro dela, o número 2. Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma variável chamada soma, certo? E eu estou pegando o parâmetro 1 mais o segundo parâmetro e eu estou retornando o valor da soma deles. Vocês estão entendendo? Então, é difícil hoje o microfone. Enfim, então o valor da minha função soma vai ser justamente o retorno dela, vai ser a soma dos dois parâmetros. Tá certo? Vocês estão conseguindo entender essa ideia? Tá? Legal, bora lá. E como é que declara, né? Para você fazer uma função na linguagem C, antes de tudo, você precisa colocar um protótipo antes da sua função iniciar. É como se você estivesse dizendo para o seu código, olha, depois da minha main ou antes da minha main, eu vou ter outra função, tá certo? Então você tem que chegar lá no começo do seu código, antes de iniciar a main, falar assim, olha, eu vou ter uma função chamada soma, que ela retorna um inteiro, e ela vai ter dois argumentos do tipo inteiro. Tá certo? Vocês têm que fazer esse tipo de protótipo. E aqui, diferente de como começa, né? Se vocês forem ver, aqui você não tem ponto e vírgula, né? Você não tem um ponto e vírgula. Aqui você tem as chaves, ou seja, você está escrevendo a função. Só que aqui, no seu protótipo, você está só como se fosse uma variável. Você está declarando. Então você bota um ponto e vírgula no começo do código. Não é aqui que você desenvolve a sua função. Tá certo? E aqui a mesma coisa se fossem as outras funções. Se tivesse três funções, as três ficariam antes do código, as três ficariam antes do código. Se tivesse 8 funções, eu tinha que fazer o protótipo das 8? Das 8. Tá certo? Aí, bora lá. Eu acho que... Faz. Assim, antes de fazer a parte prática, né?
antes de fazer a parte prática, eu vou explicar para vocês uma coisa aqui que é muito importante, tá certo? Vocês podem ver que aqui, dá para ver esse azul? Dá para ver, né? Aí, eu comecei aqui com um parâmetro, tá certo? Na verdade, do tipo void. Ou seja, eu não quero que ele retorne nada para minha função, tá certo? Então, eu vou ter uma função que o tipo de retorno dela é vazio, ou seja, ela não vai retornar nada, e o nome dela é printará, e ela não tem nenhum argumento. Rapaz, vou ficar segurando. E ela não tem nenhum argumento, tá certo? Então, aqui na minha main, eu vou ter uma variável do tipo A, do tipo inteiro A, e ela vai ter 0, e ela vai receber 0. Depois eu atribuo o valor 10, tá certo? E eu vou printar o valor de A. Qual é o valor que vai aparecer aqui? 10. E depois eu atribuo o valor A. Eu atribuo o valor 20 a A, certo? Só que depois eu chamo a função printará. Aí, se quando vocês vão. Dá pra ver aqui embaixo? Dá pra ver, né? Peraí, eu acho que não dá pra ver direito, não. E agora? Deixa eu aumentar isso aqui. Vou cometer um delito agora. Beleza, eu só apaguei aquela função e eu chamei printar e eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu só quero mostrar pra vocês a função printará. A função printará, ela também começa em 0, essa int 0, e ela coloca A igual a menos 100. E depois ela coloca o valor de A dentro da função printar. Tá certo? Aí, o que é que vocês acham que vai aparecer naquele outro código, né? O que é que vocês acham que vai acontecer nesse código todo? Nesse printar aqui, ele vai printar quanto? 10. E aqui, ele vai printar quanto? Nessa função aqui, printará. Porque a função printará, ela printa alguma coisa, né? Vocês acabaram de ver que ela tem um print. Ele vai printar o quê aqui? Não, então, aí que tá. Esse A daqui, que tá na função main, é isso que eu queria que vocês fizessem. Esse int A que tá aqui na função main, ele não é esse A daqui, tá? Eles são funções diferentes. Tem um negócio chamado regra do escopo. Ou seja... Hã? O quê? Então, é isso que eu ia explicar. Que se chama regra do escopo. Ou seja, se eu crio uma variável dentro da minha função main, ela só funciona dentro da minha função main. Tá? Para você mudar esse valor dentro dessa função main, tem outra coisa que você vai mexer com o endereço de memória, que é a próxima aula. Tá certo? Você tem como mudar o valor de uma variável aqui. Só que desse jeito aqui não, só por endereço de memória, que é. Aí você está indo no meio da memória e mudando a variável por ponteiro, tá certo? Mas aqui, essa variável int A, ela não é a mesma variável dessa daqui, tá certo? Ela tem valores diferentes. Ou seja, aqui ela vai printar 10. Aqui ela vai printar menos 100. E aqui ela vai printar 20. Tá certo? Ela vai vir aqui, aí o valor de A. Aí ele vai ver qual é o valor de A na minha função, que vai ser 10. Depois, o valor de A na minha função tem o valor 20. Só que essa aqui não é a minha função main. Essa aqui é outra função. Ela está em outro lugar, tá certo? Então ele vai printar o menos 100. E aqui, depois de tudo, no final, ele vai printar esse valor daqui, porque é o valor que está na função. Vocês entenderam? Deu para entender certinho o que aconteceu? Não. Aí, que nem eu falei para vocês. O primeiro vai ser 10, o segundo vai ser o menos 100, que está na função printará, e o terceiro vai ser 20. Vocês têm alguma dúvida do que aconteceu aqui? Não, né? Tranquilo? Então, bora lá para uma parte prática, né? Bora fazer esse código de soma, tá certo? Que eu vou fazer aqui a parte prática de vocês na, na, na mão, né? Como é que a gente vai fazer esse código se fosse uma função de soma? Se fosse, como é que eu ia fazer separando em funções, tá certo? Aí, bora lá. Melhor ainda, bora fazer uma calculadora que vai ser uma
receber dois argumentos e um char. Aí no char eu vou ter a operação. Tá certo? Vocês entenderam? Peraí, rapidinho. Aí, bora lá. Esse CD backup. Aí vou ter esse CD programa alto. Dá pra ver daí, meu, o que eu tô fazendo? Não, né? Dá pra ver quem tá mais atrás? Não. Ó, vou criar uma chamada função.c, tá certo? Aí como é que começa o meu código? Eu vou ter que ter o meu include, tá certo? Aí std io.h. Aí, que nem eu falei para vocês, antes da int main, eu tenho que ter um protótipo, certo? De uma função, da função que eu quero. Eu, como vou criar uma função de calculadora, eu vou pedir para ele retornar um float, tá certo? Então, como é que eu faço para fazer esse protótipo? Primeiro, o tipo de retorno, tá certo? Depois, o nome da função e os parâmetros que eu vou receber. Eu falei para vocês que eu vou receber dois números e uma operação. Então, eu vou receber um inteiro no 1, certo? Eu vou receber outro inteiro chamado num2 e eu vou receber um char do tipo operação, chamado operação, tá certo? O meu objetivo nessa função que eu quero é que na função main eu vou perguntar para o usuário quais são os números que eu quero. Aí, tipo, na função main eu vou perguntar que número que eu quero e a operação que ele quer fazer. Aí eu vou jogar isso para a função e a função vai me retornar o valor, tá certo? Vocês entenderam o que, é que eu estou tentando fazer aqui? Tranquilo? Bora lá. Então aqui eu já posso fazer minha função main, certo? Aí eu venho aqui, na minha função main, dou um return 0. Ó, lembrando que a função main, isso vocês já sabem, né? A função main, o tipo de retorno dela é um inteiro, o nome dela é main e os parâmetros dela é zerado, ou seja, eu não tenho parâmetros, eu posso botar um void aqui também, tá certo? Então bora lá. Então, eu vou pedir, que nem eu falei para vocês, eu vou pedir para o meu usuário, eu posso até ah, não, vou fazer isso não. Eu vou pedir para o meu usuário, certo? Digite o valor dos números. Pedir para ele fazer isso, tá certo? Pedir para ele digitar os valores dos números. Vou botar um scanf. Aí eu vou criar uma variável chamada int num1, int num2 e eu vou criar um e achar op e recebe vazio. Certo. Tranquilo? Tranquilidade? Tudo tranquilo para vocês até agora? Vocês entenderam? Tá todo mundo conseguindo entender tudo isso até agora? Alguma coisa que vocês não estão entendendo, o que é que eu fiz, por que que eu fiz. Vai ser a variável que eu vou pegar a operação da calculadora. Por exemplo, mais, menos, essas coisas, certo? E bora lá. Digite aí, eu vou dar um scanf, tá certo? É porcentagem e porcentagem. E aqui é comercial. Beleza. Aí agora eu vou pedir para o usuário também digitar a operação que ele quer, tá?
Aí vou pedir para ele especificar mais, menos. Não entendi. Sem essa parte? Não, é justamente a função que eu vou fazer depois, tá? Esse aqui é o protótipo da função que eu vou fazer. Aí tá. E como é que funciona agora para utilizar a minha função? Vocês estão vendo que, se vocês forem perceber, a minha função ela está retornando um float, certo? Então, o que é que isso significa? Para eu colocar ela aqui, eu preciso de um valor que pegue o valor do float. Vocês não concordam? Eu preciso ter uma variável que ela vai pegar esse valor daqui, tá certo? Que é o valor que vai retornar da minha função, que é o valor da resposta, certo? Então, eu vou criar outra variável, certo? Que vai se chamar, sei lá, resposta. Criando tipo float, né? Que é o mesmo tipo do retorno da função. Não tá resp, tá? Para ficar mais curto. Vou iniciar ele com zero, certo? Todo mundo entendeu porque eu declarei. Aí, o que é que eu vou fazer? Como é que eu chamo uma função? Eu vou colocar, na minha função, eu vou colocar o nome da variável, né? Resp, certo? Aí, o que resp vai receber? Ela vai receber calculadora, certo? Que é o nome da minha função. Ela vai receber calculadora. E quais são os parâmetros de calculadora? Vai ser num1, num2 e op. Certo? Tá certo? Tá todo mundo entendeu? Quem é num1? É o valor daqui. Quem é num2? Num2 é o valor daqui. Tá certo? E o op, ele é esse valor. Esse nome, ele tem que ser igual a esse? Não precisa, tá? Eu não preciso. Tá certo? Esse nome não precisa ser igual. Se aqui, por exemplo, sei lá, número 1, em vez de no 1, também ia funcionar do mesmo jeito. O importante aqui é eu seguir as ordens do meu protótipo, certo? Da minha função. Que eu vou ter um inteiro, dois inteiros, né? Um char e um char. E aqui é o que eu estou fazendo. Eu vou ter dois inteiros e um char, tá certo? Todo mundo entendeu? Então, bora lá. Aqui, da minha função main, já acabou. Aí, agora a gente vai ter que criar a nossa função que vai calcular isso. Só que mas não é na função main, não é dentro da função main. Isso para que serve uma função criada pelo usuário? Para a gente dividir o nosso código, para a gente não deixar ele muito grande, tá certo? Então, como é que vai ser? Vai ser um float. Eu vou criar uma função float. Aí, o nome dele, o nome dela, né, é calculadora, o nome da função. E quais são os parâmetros dela? É o int num1, o int num2 e uma variável char de nome operação, tá certo? E agora eu vou desenvolver. Por isso que eu botei chaves, tá certo? Aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço essa operação de calculadora? Primeiro eu preciso ver que símbolo foi esse que o usuário me deu, certo? Então eu vou utilizar o switch aqui, tá? Vou utilizar o switch. Aí eu vou botar switch op, certo? Aí, bora lá. Switch op, eu vou colocar case. Aí é aí que eu vou ver case mais, né? O que é que eu faço? Eu vou dar num 1 mais num 2. Primeiro, eu vou criar uma variável para ficar mais fácil para mim, tá? Eu vou criar uma variável de float. Float resp, tá? Aí eu vou criar aqui resp, recebe isso, certo? Tranquilo? Tranquilidade? Tá todo mundo entendendo o que eu fiz aqui no case? Tá certo? Dá pra ver daí quem tá mais atrás? Dá pra ver? Então bora lá, bora continuar. Case.
case eu vou botar um menos, né? Aí eu vou botar resp, recebe num 1, menos num 2, breaking. Aqui eu vou botar case barra, né? Case barra, resp, recebe num 1 dividido por num 2, breaking. E case. Aqui eu vou botar equação, resp, recebe num 1 vezes num 2, certo? E vou dar um break. Aí, para eu fechar aqui, só falta retornar um valor. Se eu terminar meu código do jeito que está aqui, ele vai dar erro, tá? Ele vai dizer assim, poxa, você tá dizendo que essa função é um void, porque eu não estou retornando nada. Ou seja, ele está esperando que eu retorne alguma coisa. E o que é que eu quero retornar? Eu quero retornar resp. Não é? Vocês entenderam? Tá tudo certo aí? Eu vou criar um default aqui, tá? Só para um default. E aqui eu vou criar printf. É, não é conhecida. Certo? Então, vocês entenderam aqui, né? Só recapitulando o que é que tem na minha main. A minha main tem 4 variáveis, certo? Que vai ser os dois números, que eu estou enviando esses dois números para a minha função, tá certo? E também vai ter uma operação, que é a operação que eu vou usar na minha operação, tá certo? Que é na minha função, que é a calculadora. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida em relação ao main? Vocês têm alguma dúvida em relação à chamada, qualquer outra coisa? Até o switch, se vocês quiserem que eu pergunte, se me perguntar como é que funciona, tá tranquilo. Hã? O switch, ele é bem parecido com o if. Aí daqui eu estou pedindo para o meu switch ele escolher entre esses quatro, entre as quatro operações, tá certo? Aí como é um char, eu preciso colocar entre aspas simples, tá? Aí eu estou pedindo para, aí eu tô, é como se eu estivesse falando, vá no switch, veja, se ele for isso, então faça isso. É basicamente um if, tá ligado? Aí se cada caso for menos, então eu quero que a resposta seja o meu número 1 menos o número 2. É basicamente isso, tá? É muito, muito parecido com o if, tá certo? Então, a função do break é que quando eu fizer essa operação, eu não quero que ele faça mais nada nesse switch. Eu quero que ele saia do switch o mais rápido possível. Eu já fiz o que eu queria. Entendeu? Aí isso aqui é para evitar que em alguma operação, em alguma parte do meu código, esse REST ele tem outro valor. Um valor errado. Então eu boto o break para ele sair o mais rápido possível daqui, do switch. Tá certo? Então é isso. Eu botei printf, né? Print. Bora compilar, né? Dá um make função ponto x. Estou usando a 9? Ah, assim mesmo. Eu não estou escrevendo em nenhum canto, né? Vocês iam ver nada aí. printf. Aí eu vou pedir o valor da operação. Eu vou colocar aqui. Hã? Obrigado. Se não botar, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro. Ele vai reclamar. Não tô dizendo. Que é isso?
Aí, digite valores dos números, né? Tá. 5. Eita, poxa. Pera aí, é porque eu botei no mesmo scanf, não foi? Né? Não é legal fazer isso, não. Agora não. Aqui. Y, Meu Deus. Que é, né? Cadê? 6, 5. Ué. Hum? Deve ser isso aqui, quer ver? Não. Ué. Hã? Uhum. Ah, porra. É problema de buffer, quer ver? Deu um problema na minha op, mano. Sim. E aí, professor? Boa noite. É muito calor. Eu botei o ar, mas. Aí. Bom. Eita, poxa. Meu. Vixe. E agora, professor? Ó, bora lá, continuando. Que a minha função, eu deu um probleminha aqui, mas aqui na função, vocês estão vendo que eu estou adicionando aqui, eu estou forçando ela a ter um mais aqui, tá certo? Aí, na minha função lá, vocês vão ver que ele está esperando um char e dois inteiros, tá certo? Então, bora lá rodar o nosso código. Primeiro, vou dar um make aqui, né? Ó, vou executar. Aí, quais são os valores? Como eu estou forçando ser um mais, vai ser uma soma, tá? Ele não vai perguntar para mim. Eu estou forçando ser um mais. Então, vai ser um 5 e um 5. Aí vocês vão ver que o valor da operação é 10. Dá para ver aí, se for. Dá para ver, né? Ó, aí o valor da minha operação é 10. Deixa eu colocar de um jeito mais. O que vocês estão fazendo aí, irmão? Opa, hoje é função. Função? Função. Muito bem.
Já falou quais as 3 partes da função? Já o protótipo, chamada e a função, né? A função propriamente dita. Olha aí, ótimo. Protótipozinho. Aí a chamada e a função propriamente dita. Bom, aqui me conhece, prazer, professor Lucas, sou orientador desse projeto aqui, projeto fantástico, faz alunos de fora, né? Mas também ensino para os alunos da mídia, também os alunos. E os alunos de colégio têm essa experiência. Hoje vieram quantos aqui de colégio? Vocês 3, quem é de colégio mais ali? É só eles 3. Tem vindo mais gente? Tem. Acho que. É. Só que eu falei que vinha hoje. Eu avisei não. Esqueci. Eu acho que eu não vim na terça, foi Paz que veio na terça. Um dia, coordenação dessa. Hoje é a penúltima aula. Hoje é a antepenúltima. Tem terça e sexta e a de reforço ainda, na próxima terça. Pronto. Então, vocês avisam a coordenadora que se ela quiser dar uma chegadinha aqui na sexta que vem, eu venho de novo. Quem puder vir também. Dá um oi para ela, né? Conhecer também. E aí, como vocês estão? Vocês estão achando legal? Está gostando? É verdade. E a parte de fazer login no Hidro, no Draco, consegui certinho. Deu um trabalhinho no começo, né? Chamada também, deu um trabalhinho. Muito bem. Em relação à linguagem C, como vocês já estão chegando em função? Então, aí, um lugar para praticar. E inventando os programinhos. Então, você pode, por exemplo, pegar uma lista de exercícios de programas mais simples, procurar no Google, conforme você vai pesquisando melhor, fazer joguinho. Vocês vão fazer um jogo da velha aqui. Vão. É a última atividade. Tem que ser. Porque se você concentrar no emprego de programador, você vai ter que ter uma tarefa, você vai ter uma tarefa de código, outra rodando, entendeu? O celular, é assim, a nova geração está cada vez mais celular e menos computador. Só que depende de onde você vai. Se você for para a área de programação, é a mesma coisa que eu falar com um dentista, só vai escova de dente. Dentista, a pessoa comum só vai usar escova de dente, quando é dentista. Agora, se você quer ser dentista, aí você vai usar espada, você vai usar fruta, entendeu? Então, se você quer computador, entendeu? Você vai usar você for botar um emprego aí, pois quer ir para a técnica, tem que ter computador mesmo, programar, biblioteca das escolas, quantos não tiver você. E aqui aos meus alunos que estão universitários, vai responder. Não depender dele. Olhar ele aí. E até quem faz para eu já pago isso. Ele podia fazer, sabe o quê? Fazer um aluno de fora depois. Fazer um negócio chamado Stalfest. Pega um sábado aí, ó. Stalfest é o seguinte: vem todo mundo funcional. A gente apaga o vídeo todo mundo. Tira as dúvidas. 8 da manhã, 5 da tarde, instala o Linux. Se
é 5 e 1, se eu não estiver funcionando, eu fecho a porta do outro. E aí, tudo bem. Normalmente você escolhe dependendo para que você vai usar. Né? Por exemplo, no Drag, ele é um servidor. Várias pessoas jogando ao mesmo tempo, terminal. Então, eu escolhi o Slack, que é um servidor super estável e assim, ele aguenta o pau mesmo. Agora, se o seu caso é para um notebook, para uso pessoal, aí você usa o quê? Um desktop, não um servidor. Nesse caso, os desktops tem outros que são mais amigáveis. Aí, para você escolher entre os desktops, aí tem que ver assim, qual a sua experiência? É a primeira vez que você está usando? Você já tem alguma experiência? Aí tem os mais fáceis. Então, assim, você escolhe para ele se adequar a você, não você se adequar a ele. Entendeu? Você tem que fazer algumas perguntas sobre a sua situação para escolher o melhor Linux. Os que eu já usei bastante quando eu era mais novo, assim, que eu fiz, por exemplo, eu fiz o meu mestrado num livro chamado OpenSUSE, que era super simples lá, ainda é. Ubuntu, usei, mas não gostei, parece sistema para criança, pegando isso na mão, sabe? Gosto bem da liberdade de fazer o que quiser. Então, o Debian, por exemplo, que é o pai do Ubuntu, ele já é mais para servidores, certo? Dessa. Pode conversar também, cada caso é um caso. Eu tenho o Pup Linux. Pronto, o DTI usa o Ubuntu. Aqui a gente já teve máquina do Augusto. Antigamente as máquinas davam muito Linux. Foi parar com isso. Agora, sim, eu já falei do DTI, versão também para testar o Slack. Ele é o Linux mais próximo da filosofia Unix, que é aquela padrão. Só que é mais difícil de trabalhar com ele. Acho que o melhor que você pode pensar é o Debian mesmo. Gente, obrigado. A hora que descongelar lá um pouquinho, você tenta ligar de novo. Tá certo. Daqui uns 15 minutos. Que horas são? 11h26. Vai acabando já. Daqui uns 15 minutos tenta ligar de novo. Valeu. Obrigado, professor. E aí, só voltando aqui, né, a parte da nossa função, deu um probleminha ali na parte de 10kf. Eu acho que foi problema de buffer, tá? De vez em quando tem isso. Mas, enfim, eu forcei a minha conta a ter um mais aqui, tá certo? Então, mas o que eu quero que vocês entendam é que na minha função, na minha chamada de função, eu vou ter que ter dois inteiros e um char, tá? Que é o que eu especifiquei para ele no protótipo. Tá certo? Mas vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu fiz, alguma coisa, vocês não entenderam? Essa é linha 19. Linha 19? Hã? Essa é linha 17. A linha 17? Ah. Não, isso aqui eu só estou pegando o valor da operação, tá? O valor da operação e eu estou pensando. Esse ponto 2 é porque eu quero duas casas depois da vírgula. Do jeito que tava, vou até voltar aqui para tu. Do jeito que tava 10.00000, tá vendo? Aí se eu fizer assim, se eu me lembro do comando, ele vai ser, ó, 5, 5. Aí vai ser 10.00. Tá vendo? É isso que esse ponto 2 faz. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês têm outra dúvida? Então, bora lá. Deixa eu... Você gosta de usar Eu uso. Eu usava, né? Quando eu fazia Prog 1, eu baixei, mas eu não... Eu tenho... É porque eu fiz intercâmbio, eu ganhei o computador do governo. Aí o computador do governo, ele é muito fraco. Aí eu falei, não roda Windows, vou botar Linux. Aí eu falei pro professor que eu baixei pro Linux. Aí ele odiou. Porque o Linux é pra criança, tá ligado? Opa.
O que foi, mano? Embaixo da entrevista. Mas deve ser erro do VI, pô. Coisa assim. Sim, dava para eu também fazer uma função void, né? Que vocês talvez possam não entender muito bem como é que funciona. Eu vou colocar aqui uma função void, por exemplo. Se eu quisesse calcular tudo, então eu poderia fazer isso. Aí, tipo, sim, tá ligado? Você consegue calcular toda essa parte que eu fiz de pegar os dois números, calcular tudo e só jogar a função lá, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou pegar essa parte aqui. Tem no. Eu dá uma aquela questão de você. Uma. Esqueci uma janela. Como assim? Uma janela, porque eu não vou botar uma janela. Ah, tem, mas tu vai ter que estudar mais. Um tiquinho é mais pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, Y. Aí. P. P. Vou dar uma mudada na minha função aqui. Digite o valor. Aqui, filho. Tchau, percebe. Eu falo um pouco. Eu falo um vídeo. Tem que gravar nas duas fases. Alunos da comunidade externa presente. Não é, professor? Nessa chamada? É. Bota o nome. É 19, segundo, ano 2, programar para poder vender. Não. Calma aí. Eu acho. Ele falou que não tem que ir, ele falou que serve para você. E falando que é Ó, pessoal. Diferença, né? Para vocês que vocês ainda não viram essa parte do void direito, né? Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu poderia calcular toda essa parte que eu fiz na minha parte main. Eu poderia calcular tudo na minha outra função? Sim, foi exatamente. Então, aí na minha main vai ter só uma função. Vocês estão vendo como fica bem mais compacto? Na minha main só vai ter uma palavra, chamada calculadora. E o resto, tudo, eu consigo colocar na minha função. Pode. Então, é porque geralmente quando você tem leitura de dados, você não coloca na mesma função que você está operando os dados, tá vendo? Aí por isso que eu botei no main. Mas, tipo assim, de resto, pode botar, assim, sabe? Geralmente tem uma outra função para pegar só os dados, tá vendo? Aí joga para outra função. Aí vai fazendo isso, entendeu?
Aí é isso. Essa aqui é só uma função que eu juntei todo o código do primeiro e eu não estou retornando nada. Vocês podem ver, eu não estou retornando nada, porque eu coloquei como void calculador, ou seja, eu não estou retornando nada e eu não estou recebendo nada de parâmetro. Ou seja, os valores que eu tenho, os valores que eu estou calculando, eu peguei na própria função. Vocês estão vendo? Que o valor que eu estou usando, eu peguei na própria função. Tá certo? Pronto, é basicamente isso, pessoal. Finalizando aqui a gravação.